Isso só é verdade no que diz respeito às fontes oficiais. Na verdade, dos ferroviários antigos, maquinistas, foguistas, mecânicos, eu tive muita ajuda. Eles se prontificaram de imediato a me ajudar naquilo que fosse possível, arrumando fotos antigas, dando entrevistas de horas e horas sobre o assunto. Eu não tenho nada do que me queixar deles. Eu falei das fontes oficiais. Inclusive, fiz vários amigos, entre os quais o Jaime Rossato, de Lençóis, que morava em Assis, infelizmente já falecido, o senhor Dirceu Pompiani, de família muito tradicional de funcionários da Estrada de Ferro Sorocabana, Pompiani, com muitos. Quase todos eles eram ferroviários, eram da gema mesmo. Eram famosos como é que se diz, em chorar no apito. Os apitos dos irmãos Pompiani eram famosos, o toque de apito deles. E também o senhor Jairo Rodrigues, do qual ainda não conheço pessoalmente, não tive esse prazer, o senhor Valfredo Pires de Camargo, então, são ferroviários que me auxiliaram muito, e fiz boas amizades. Logicamente eles não se lembravam de muita coisa, porque lá se vão 1955, 45 anos, no ano passado, ano 2000. 45 anos tratando-se de tempo e de lembrar detalhes, muita coisa. Eu não lembraria tanto. E depois, com a vinda depois das plantas de fotografias do Álcool Historic Photos dos Estados Unidos, o Museu do Fabricante, do próprio fabricante, The American Locomotive Company, fabricante das locomotivas 800 e das 1000. Vieram as fotos, aí não necessito mais nada praticamente. Mas enquanto eu não tinha certeza que elas viriam, eu tirei minhas informações com os ferroviários antigos. Eles foram de muita ajuda e fiquei amigo deles e quero que eles vejam depois e deem o seu parecer nessa crítica, né, a respeito da locomotiva, do modelo da locomotiva da 800 que será feito. É só isso. Agora, eu vou tentar colocar no fim dessa fita alguma coisa de demonstração de ferromodelismo ao vivo. Nós temos duas demonstrações, temos duas gravações boas do Lençóis Paulista, uma de 96 e a outra agora de maio do ano 2000, ano passado, ambas feitas na Praça Elco Carani, na Vila São João. Excelentes gravações. Então eu quero colocá-las no fim da fita. Se for possível, se não for possível, eu vou colocar numa outra fita e as pessoas verão do mesmo jeito. Certo? São essas as retificações justas que eu queria fazer a respeito da ajuda que eu tenho recebido dos ferroviários antigos. Eles gostam de falar sobre o assunto, eles são saudosistas, tanto quanto eu. Também tem um pouco de mágoa por ver o material ferroviário brasileiro sendo destruído impiedosamente. Eles me falam, Botão, quem que ia fotografar naquele tempo? Se eu soubesse que isso ia desaparecer, eu pegaria minha Kodak e tiraria o maior número de fotos possível, mas ninguém sabia isso aí. Foi uma coisa inesperada. Ninguém sabia que ia terminar a era do vapor, com a vinda das locomotivas a diesel e elétricas. E também naquele tempo não se tinha a facilidade que temos hoje com o vídeo, essa grande invenção que nos permite, eu não sou cineasta, não sou nem locutor, fazendo uma fita amadora, graças à grande invenção do vídeo. Graças a quem inventou isso daí, as companhias que fizeram essa grande invenção para deleite e uso nosso. E é só. Certo? Pessoal, nós vamos realizar agora um teste hidrostático de uma pequena caldeira, em miniatura de um barco, modelo de barco. Essa caldeira irá acionar esta máquina a vapor da Stuart, certo? Uma máquina monocilíndrica, um pequeno modelo de barco. E o teste, normalmente o teste, depois de terminar a caldeira, a construção, a sondagem, praticamente pronto, ela deve ser submetida a um teste hidrostático, quer dizer, com líquido dentro, para fazer a certificação, para ver quantas vezes ela vai suportar a pressão de trabalho.
Na verdade, o teste não é destrutivo, é um teste só de confirmação. Para a caldeira de cobre, deve-se dar 2,5 vezes a pressão de trabalho, ou um pouco mais. Não é necessário mais do que isso. Então, o teste, nós temos aqui a bomba hidrostática, a bombinha d'água. Eu enchi a bomba de água, enchi a caldeira também. E a operação, a sequência é essa: eu vou bombar água para a caldeira até sair aqui no bocal. Ficam vendo? Tá, filma um pouco. Estava meio aqui, mas saiu água. Nesse momento eu coloco o manômetro. Vou rosquear o manômetro aqui, bem firme. Vocês podem ver agora, filma aqui, dá a volta. Nesse momento eu vou começar a bombear a água para a caldeira e o manômetro vai subir a pressão, vocês ficam vendo. O líquido não é compressível, a água não é compressível. No manômetro. Vocês veem que a pressão sobe rapidamente, porque o líquido, como não tem compressibilidade, e a caldeira tem bastante não muita elasticidade, essa volta do ponteiro é defeito da bomba. A bomba não está muito boa, está dando retorno, mas isso não impede o acontece. Você vê que então a pressão está em 12 atmosferas. Para uma caldeira que vai trabalhar mais ou menos com 2 atmosferas e meia, você vê que o teste é bem generoso. Deve ser mantido por... As normas técnicas pedem meia hora, mas se tiver que vazar, ela vaza no primeiro minuto, no primeiro segundo já vaza. Se não vaza de cara, não vaza nunca mais. Vai ficar 10 anos aí com pressão. Não se deve fazer o teste com ar comprimido. Se bem que do ponto de vista das leis de física é a mesma coisa, tendo pressão dentro, não importa de quê. Mas no caso de uma ruptura é perigoso. O líquido não, como não é comprimido, não armazena energia de energia elástica. Se caso é uma ruptura, um pequeno jorro de água já zera a pressão, então não há perigo para o operador. O teste foi coroado de êxito, não há nenhum vazamento. Digo aparentemente que eu não confirmei dentro da caldeira, porque a caldeira é o tipo Scott, escocesa. Não confirmei dentro, não vi ainda dentro se há vazamento. Aparentemente não há. Eu sei também por uma outra indicação, porque a pressão não está caindo. O manômetro está mantendo a pressão. Então eu já sei indiretamente que não há vazamento. Eu vou dar uma confirmação visual. Tá? Tenta filmar lá dentro da caldeira, com a luz lá. Vocês conseguem pegar lá a região lá dentro. Você vê algum sinal de água dentro? Embaixo. Certo. Vocês acabaram de ver então a realização de um teste hidrostático numa pequena caldeira, um pequeno modelo. É um procedimento padrão em tudo quanto é vaso de pressão, tanto uma caldeira industrial, naval, de locomotiva, energia de usina atômica, termoelétrica, não importa, o teste é rigoroso. Vaso de pressão não se brinca, porque a energia armazenada ali dentro é muito grande. Então, mesmo no modelinho, praticamente um brinquedo, isso aí é praticamente um brinquedo, mas segue as mesmas normas técnicas de uma caldeira real. Tem que ser feito um teste, e depois durante o uso, um teste periódico. Isso aqui é o teste de saída, de construção. Acabaram de construir, será feito um teste. Mas depois, periodicamente, ela vai ser feito. Isso se estiver em uso. Se não estiver em uso, é necessário, porque o não uso não implica em corrosão, em estresse, em fadiga do material. Pessoal, essa caldeira é uma caldeira de tipo naval, tipo Scott, escocês, usada nos navios mercantes. O Titanic parece uma caldeira desse tipo. Bem semelhante, talvez com 3 bocas de fornalha, mas bem semelhante. Uma caldeira muito usada em navios. E o Titanic parece que tinha 29 caldeiras. E ele tinha
As máquinas a vapor do Titanic, dos navios grandes, não eram monocilíndricas, que só existem pequenos barcos, pesqueiros. Quem assistiu, por exemplo, African Queen? Havia um barquinho, né, com a atriz Humphrey Bogart e a... me lembro agora como é que chamava... ah, meu Deus... Catherine Hepburn. Havia um motorzinho semelhante a esse. Então, os navios geralmente têm expansão tripla, ou seja, o vapor é usado num cilindro de alta pressão, depois passa para um cilindro de média pressão e finalmente um cilindro de baixa pressão, 3, até 4 às vezes foram fabricados, mas o normal é 3. Então, um navio, por exemplo, igual o Titanic, eu estou falando do Titanic por causa que o filme deu muita ênfase, propaganda, mas um exemplo apenas. O Titanic tinha as duas hélices laterais, externas, eram acionadas por máquina a vapor de êmbolo. A hélice central era acionada pelo vapor de turbina, vapor de escape das máquinas a vapor que acionavam o segundo estágio de turbina. E depois disso, nos navios, o vapor ainda é usado para lavanderia, cozinha, para usar todo o calor disponível para outros usos. A caldeira escocesa, que é esse tipo aqui, ela tem uma caixa de combustão interna, que não é possível ser vista de fora. O combustível é queimado aqui, ou carvão mineral, óleo combustível, gás, o que quer que seja. Ele vai em direção à caixa de combustão, depois retorna pelos tubos, pelo feixe tubular. E os gases são recolhidos numa peça chamada coletor, que vai ser colocado aqui. E daqui sai o chaminé, que geralmente em navios ele é inclinado. O caldeira industrial ele é na vertical. Vocês podem ver aqui que... Tati, vê se você consegue filmar os slides lá de canal, volta. Vocês podem ver aqui na parte traseira da caldeira uma série de pontos aqui que são os pontas dos estais. Estais são tirantes de amarração que unem a câmara de combustão com essa parte traseira, nesse tipo de caldeira. Além disso, há 2 estais longitudinais que amarram essa região acima aqui da câmara de combustão com a frente. Esses 2 estais ficam esticados como cordas de violão. São estais longitudinais, são compridos, eles pegam a extensão total da caldeira. Já esses daqui não, são curtos, porque a câmara de combustão já está logo atrás, aqui deve ter mais ou menos uns 8 milímetros de parede de água. Se aqui não houvesse estais, a câmara, a parte traseira, digo, da caldeira, tenderia a se abaular, ou se aproximar de um vaso de pressão ideal, que seria uma esfera ou um tubo. As partes planas devem ser amarradas por estais, ou tirantes ou escolas. Já a parte redonda não há estais, porque a própria propriedade de ser um tubo já é um vaso de pressão perfeito. Certo? Acho que podemos encerrar o teste. Talvez está mais do que bem testado, dá mais uma subida na pressão. Você vê que ela suportou sem problema 12 atmosferas. Vai trabalhar com 2, então sem segurança de 6. Bastante satisfatório. Pessoal, está sobre a mesa um modelo em início de construção. É um modelo escala por 11.25, 1 por 11.25. É o modelo da locomotiva 800 da Estrada de Ferro Sorocabana, fabricada pela Alco, The Alco Locomotive Company, na década de 20, entre 1926 e 1930. Vocês podem ver aqui já os 2 longeirões, que em ferrovia, longeirão quer dizer chassis. Os 2 longeirões, as 4 rodas motrizes, as braçagens e o bloco que vai formar os cilindros, a montagem dos blocos de cilindros. Nesse modelo vai ser feito, o bloco de cilindros será montado de uma forma um pouco diferente do que eu tenho acostumado a fazer até agora. Eu vou fazer ele montado, visto que a dificuldade de fundição dos dois blocos, que são o bloco direito, o cilindro direito e o cilindro central, que é inclinado 9 graus em relação à horizontal, e o bloco formado pelo cilindro direito, aliás, esquerdo.
Então, devido à dificuldade de fazer dois modelos de fundição, eu dei a preferência, vou tentar fazer o modelo do sistema montado. Parece que vai dar certo. Ele é feito totalmente em bronze, visto que os modelos quase não trabalham, ficam sempre parados. Então, o modelo das preferências é o bronze para cilindros, para evitar ferrugem. O funcionamento é o mesmo, tanto em ferro fundido, como em aço, como em bronze, funciona igual, a mesma coisa. A locomotiva 800 da Sorocabana era uma máquina de 3 cilindros, como eu já falei anteriormente. Ela era rodagem, classificação White, rodagem 482, porque ela tinha dois eixos na frente, 4 eixos motrizes e um eixo portador atrás. Ela de 3 cilindros e locomotiva muito bonita, muito possante. E esse modelo tem me dado um certo trabalho, porque tem encontrado muita dificuldade nos desenhos, nas plantas. Eu consegui nos Estados Unidos, no Museu do Fabricante, em Schenectady, Nova York. Visto que eu nunca achei nada, nem no Museu da Sorocabana em Sorocaba, nem mais ninguém. Elas desapareceram sem deixar vestígios, infelizmente. Então nós temos que partir de desenhos catados aqui, catados ali, informações com ferroviários antigos e as plantas que vieram dos Estados Unidos, para tentar fazer um modelo o mais próximo possível do original. Na verdade, eu acho que vai ficar bem próximo, tem bastante informações. Talvez em alguns detalhes internos dos longeirões que não são visíveis nas fotos, mas não há grandes dificuldades, ela está bem esboçada. Vocês podem, está bem filmado do lado de cá agora os eixos. Dá a volta na mesa. Escapar. Vocês podem ver que a locomotiva tem 4 eixos motrizes e o segundo eixo é acotovelado. Em forma de girabrequim. Aliás, ele é um girabrequim. Ele recebe o cilindro central, que é inclinado 9 graus, justamente para desviar do primeiro eixo. Só uma bateria em cima do primeiro eixo. Ele passa por cima, a biela passa por cima desse eixo, passa tirando fininha. Mas não pega. Então o segundo eixo é especial, cotovelado. A locomotiva trabalha com o movimento externo, será na terceira roda motriz. Ou seja, o cilindro interno aciona um eixo diferente do que o movimento dos pistões externos. Isso é apenas uma configuração particular, não tem nada de especial. Poderia ser também, os 3 cilindros sendo um eixo só, não há problema nenhum. Mas o projetista as construiu assim, e funcionaram muito bem, então de modo que o modelo também será assim. O truque dianteiro, que eu vou mostrar agora, ele tem as rodas com 8 raios, ele tem um sistema de jogo de guia central, que são esse conjunto de 4 bielas em forma de coração, que tem a função de guiar a locomotiva no trilho. Certo? O sistema de molejo é interno. Pode mostrar o funcionamento dos molejos aqui. De modo que temos aqui esboçado o início do modelo da 800. Serão 2 modelos, um construído em Lençóis pelo Pedro, meu irmão, e esse daqui construído por mim. Vocês irão ver que no fim das contas eles terão alguma diferença de construção, de detalhes, porque é impossível sair os 2 modelos iguais, ainda que derivados da mesma planta, por 2 artesãos, 2 pessoas. Forçosamente terão alguma diferença. O jeito de limar as peças, o acabamento, um gosta de deixar mais canto vivo, o outro gosta de deixar mais canto arredondado. E por aí vai. Pessoal, vocês podem ver que o sistema de construção de locomotivas norte-americano
dava preferência a chapas recortadas, diferente do sistema inglês, por exemplo, que usava chapa fina, chapas de menor espessura, e na região das caixas de graxa, que são os mancais, elas eram reforçadas com peça chamada horn block. Os americanos não, eles preferiam cortar uma chapa inteira, uma grande peça, às vezes já sair da fundição, já inteiriço com o cilindro já fundido. Ultimamente as últimas locomotivas saíram já com meio chassi, ou seja, um longeirão já com cilindro junto. E às vezes até com o cilindro completo. Mas no modelo se prefere ainda o sistema antigo, que é o recorte da chapa, através da fresadora. A caixa de graxa, vocês podem ver aqui que no modelo, a caixa de graxa está um pouco simplificado. Na verdade, na locomotiva real teria aqui mais peças, elas seriam de aço e teriam peças entre o longeirão e a caixa de graxa propriamente dita, peças que dão-se o nome de cunhas, ou telhas e contratelhas, para que devido ao desgaste normal do uso, pudesse ser apertado e as folgas serem suprimidas. Mas no modelo se prefere fazer uma caixa de graxa um pouco mais simplificada. Quem quiser fazer igual original pode, mas não se recomenda, porque você gastaria a sua vida inteira fazendo um modelo. E nós, o criador, só nos deu uma vida. Ela termina, né? Então você não consegue terminar na tua vida inteira um modelo feito com muita complexidade. Há que haver uma certa simplificação. Se eu tivesse umas 15 ou 20 vidas, eu faria um pouco mais caprichado, mas infelizmente não é assim. Então vocês veem que a caixa de graxa é simplificada, funciona muito bem. Para segurar a caixa de graxa dentro do longeirão ou chassi, vão ser chamados fechamentos. Em inglês chama-se pedestal binder, ou fechamento. Uma pecinha que é parafusada aqui, bastante reforçada, porque o chassi recebe esforços violentíssimos aqui do esforço de tração dos cilindros. Muitas vezes há ruptura de chassis aqui, longeirões, no funcionamento das locomotivas reais, estou falando. O modelo raramente quebra, o modelo é tudo superdimensionado. A lei da redução em escala favorece a resistência das peças. Mas de verdade geralmente havia o estresse, né? O cansaço do material, havia quebra, às vezes quebras de longeirão, e o que era remediado através de solda elétrica. Se não fosse possível, seria então substituído da peça. Então essa daqui é a caixa de graxa, que vai ter um jogo aqui, para que haja a acomodação do corpo da locomotiva, da parte da base rígida e seus rodeiros, para compensar as irregularidades da via, que até hoje não se conseguiu construir uma via totalmente plana. Sempre há, mesmo do metrô, sempre há uma pequena irregularidade que tem que ser absorvida pelo molejo, pelo sistema de suspensão. Certo? Essas pecinhas amarelas aqui, são feitas em bronze, são os suspensores dos breques, para sapatos de freio. Frota de trás aqui, que não, o caso da 800 iria colocado aqui. Pessoal, sobre as caixas de graxas, há pequenas peças chamadas cadeiras, que vão fazer a ligação entre o feixe de mola, entre o molejo e a parte superior das caixas de graxas. Estão em construção, ainda não dá para vocês terem uma ideia de como é que elas vão ser colocadas. Dentro dessa região aqui, vocês podem ver aqui, dentro desse espaço escavado aqui, vão os chamados balancins. São peças que vão dar o balanceamento entre as diversas rodas do mecanismo motriz e entre as rodas do mecanismo motriz e também as rodas traseiras dos guias, que é esse eixo aqui. Vai ser escavado aqui, vai ser colocado aqui num ângulo de aproximadamente 45 graus. Esse aqui é o balancinho traseiro, esse aqui o nome é barra de equalizadora. Então vão a grande aqui, mais uma, duas, três aqui, e o tubo dianteiro já tem a sua própria barra equalizadora. No caso do modelo, quando uma locomotiva tem truque dianteiro com 4 rodas, geralmente ele é independente, ele não tem barra equalizadora ligando ele com o resto da suspensão. Geralmente eu digo porque houve locomotivas que havia essa ligação, mas inclusive devo ressaltar uma coisa importante. No modelismo,
No modelismo, a parte de suspensão é importante que seja bem feita. Você pode até suprimir algum item. Lógico, é impossível miniaturizar uma locomotiva, que é uma máquina enorme, na escala de 1/16, colocando todos os itens. É praticamente impossível, é acima da possibilidade humana. Mas muita coisa pode ser suprimida. Mas não deve ser suprimido o molejo, os balancins. Eles ajudam muito, senão a máquina não funciona bem. Então um balancinho, molejo, suspensão deve ser... Procurar fazer igual ao original, se possível. Às vezes não se tem condição. Vocês veem aqui, pessoal, que as rodas motrizes ainda não foram, ainda não têm os seus pinos motrizes. Eles vão ser colocados à pressão, cada um em seu respectivo furo, porque ela tem diferentes tamanhos. Por exemplo, a motriz, a principal externa, tem seu pino motriz bastante violento, bastante monstruoso, porque ele vai receber a biela externa, que ainda não foi feita. Já os pinos das outras rodas, eles têm outras dimensões menores, porque a força que eles vão receber é menor, proporcionalmente menor. Vocês veem que a principal tem o pino motriz bastante maior, bastante diferente, maior que os outros, e as outras têm os pinos proporcionalmente menores. Cada um tem a sua dimensão. Vocês podem ver que a bucha na biela da sarja, a bucha maior vai nesse pino maior aqui. Já o girobrequim interno, que é esse eixo acotovelado aqui, ele vai receber a biela interna do terceiro cilindro central. E vocês veem que ele tem a mesma seção do eixo. Ele não deve ser menor aqui, porque ele é como se fosse um eixo acotovelado. Então, para que haja boa resistência e suportar os esforços, ele deve ter a mesma seção. Pessoal, o bloco de cilindro pesará depois, eu estimo mais ou menos uns 10 quilos. Bastante pesado. Esses dois furos de baixo aqui laterais são os furos dos cilindros externos. E este furo esboçado é do cilindro central, ainda não foi usinado. Por isso está em grosso modo. Agora, esses três furos menores aqui na horizontal são as três gavetas do distribuidor, os três distribuidores, que serão usinados na próxima operação. Uma coisa interessante na locomotiva de 3 cilindros, de origem norte-americana, e europeia também, inglesa, é que, às vezes, o terceiro cilindro não tinha o seu sistema de distribuição próprio. Havia uma invenção chamada sistema Gresley, cujo nome é do próprio inventor, Gresley, que combinava a distribuição dos dois movimentos externos, através do sistema de baixo chamado sistema Gresley, e gerava um movimento de distribuição do cilindro central. E eu, particularmente, gosto muito desse tipo de... Porque eu vi, quando eu era pequeno em Lençóis, as máquinas 800 e as 1000, esse sistema de distribuição é muito bonito, ele funciona na frente da máquina, é um sistema interessante de ser visto. É uma série de bares ali que fica logo na frente da caixa de fumaça. E outra particularidade é que a caixa de fumaça nas 800, das americanas, elas eram chanfradas na parte inferior. É como se tivesse tirado uma fatia da parte inferior do barril